Oremos. Senhor nosso Deus, esperamos no Senhor, no poder da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito toque o coração do Teu servo e a mente, para que ele possa lembrar de tudo que ele preparou e que tem que ser entregue nesta manhã. Fala conosco, unge os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua Palavra e que essa semente que for semeada nos nossos corações possa crescer e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Ainda de pé, todos a igreja. Paz do Senhor, irmãos. Por favor, tomem os seus lugares, tá? Por favor. É uma honra, irmãos, estarmos aqui. A convite do pastor. Primeiro eu me convidei, né? Eu me convidei e cheguei até ele, e aí ele abriu as portas para mim. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui para participar dessa escola bíblica. E até me assustei. A primeira escola bíblica, eu falei, eu estou ferrado. Estou ferrado. Primeira escola bíblica. Mas é um prazer muito grande, tá, pastor Wilda Marques? A nossa amizade vai para 21 anos. Nós estamos caminhando junto aí. E a sua esposa, a gente esteve na sua casa. Nessa época, eu voltava de Barra do Garças e vocês estavam morando em Piranhas. E eu participei lá da escola bíblica dominical. E é um prazer, tá, pastora Arlene, estar com vocês. E depois estivemos em Pires do Rio, né? Estivemos lá uma noite com vocês. E hoje Deus me dá o privilégio de estar aqui com vocês, nesse momento tão especial, conhecendo pessoas novas. E fazem parte da minha família, essa família que eu estou desde 69. Eu fui conquistado por Jesus em 20 de abril de 1969, com 16 anos. E aos 18 anos, a Ivone, minha esposa, me ajudou a entrar no ministério, me elegendo a presidente da mocidade em Porangatu. Eu me converti lá no Ceará, irmãos, em Fortaleza, e meu pai nos arrancou de lá e nos jogou dentro de Porangatu. Só eu, crente na família. Cheguei no sábado e domingo à noite eu conheci a Ivone, que é a minha esposa. E estamos juntos desde então, até hoje. Eu pedi ao pastor a liberdade de poder dar um testemunho da minha esposa. Uma escola bíblica aparentemente não tem nada a ver com isso, mas eu acredito que tenha alguma coisa a ver com isso. Ivone, por favor. Essa moça, ela não fala, tá? Ela entende, ela está me ouvindo, ela não consegue falar, mas sabe onde estamos, por que estamos e o que vamos estar fazendo aqui. Ela está bem novinha. Eu me converti em 69 com 16 anos e ela estava, quando eu conheci eu com 18, ela estava com 16. Vez ou outra eu digo que ela é mais velha do que eu, não, mas ela é mais nova. E não se assustem, mas eu já estou com 70 anos. E essa moça está com 67,5, porque agora em agosto, dia 8, ela completa 68. E ela disse que só está com 68 no dia 8. Ela nasceu dia 6, mas o pai errou e registrou o dia 8. Então dia 6 é hoje, não. Só depois, no dia 8 é que ela aceita. Aí nós estamos casados exatamente há 49 anos. Desse casamento, Deus nos deu 5 filhos homens.
O meu caçula é o vice-presidente da igreja que hoje eu sou auxiliar. Então eu tenho um filho pastor, tenho um evangelista, um presbítero, um diácono e um crente. Não me perguntem, mas eu tenho 7 noras. Não me perguntem por quê nem como, mas eu tenho 7 noras. Isso é família, né, irmãos? E dessas 7 noras, exatamente das 7, aliás, só de 6, porque tem uma que não teve filho ainda. Então dessas 7, eu tenho 9 netos. Nós temos 9 netos. 40 anos de casado, essa moça cuidou de tudo, absolutamente de tudo. Mas quando estava com 3 meses, depois dos 40 anos de casados, ela sofreu um AVC, rompeu um aneurisma, e nós não sabíamos como tratar disso. A princípio, os médicos da cidade de Minaçu não sabiam o que fazer, e nós viemos parar em Goiânia. Ela foi internada na clínica do esporte. Todo o dinheiro que eu tinha no bolso era R$ 1.200, não tinha plano de saúde. E eu internei ela numa UTI de R$ 3.600 a diária. Pagamos uma, meus filhos pagaram, e eu dei um cheque de 7.200, pagando mais 2 diárias por segurança. Fizeram uma tomografia e disseram que ela não tinha, do ponto de vista cirúrgico, nada a ser feito, que era simplesmente uma crise hipertensiva, mas ela já estava parcialmente em coma. E eles disseram que eu podia ir para casa e voltasse às 10 horas para pregar o primeiro boletim dela. Quando eu voltei 10 horas, a equipe médica estava reunida com a tomografia na mão e me deram 2 belas notícias. Mostraram para mim a tomografia cheia de manchas brancas e disseram: tudo isso branco aqui na zona carótica do cérebro dela é sangue. E ela deveria ter morrido nessa hora que aconteceu aqui, ela deveria ter morrido. E é cirúrgico e custa só a cirurgia R$ 50 mil. Ela ri hoje, mas eu chorei naquele dia. Aí, irmãos, fomos sofrer. Isso era madrugada, isso era às 10 horas da manhã de sexta-feira. Fomos sofrer na busca de recursos, na busca de amigos, e tivemos naquela época, um dos meus filhos era assessor de um deputado federal, que era muito amigo do então governador, que era Marconi Perillo, que era amigo do Dr. Francisco Azeredo, que é diretor e dono do Hospital Santa Mônica em Goiânia. Com isso eles conseguiram levar ela para lá. Fomos transferidos para lá, e lá a diária de 3.600 passou para 4.000. Sábado à noite ela fez uma cirurgia, o cérebro dela já estava cheio de líquido, não só de sangue, mas de água também. Então eles abriram aqui e drenaram para que possibilitasse desinchar um pouco o cérebro e ela poder fazer a cirurgia. Domingo ela fez a cirurgia, voltou da cirurgia. O doutor Francisco disse que do ponto de vista cirúrgico estava perfeitamente legal. E eu perguntei para ele: doutor, se fosse a sua esposa, o senhor estava satisfeito com o que o senhor fez com essa mulher? Ele disse: não tinha nada além do que eu fiz o que precisava ser feito, então eu estaria satisfeito. Falei: muito obrigado. Sem saber de nada, nu e cru, sem saber de nada, eu estava voando. Ele disse: sua esposa vai ficar 5 dias na UTI, e depois disso ela vai para a enfermaria, e aí você já pode visitar ela lá e quem sabe levar ela para casa. Maravilha. Saímos dali de uma certa forma satisfeito com o que estava acontecendo. E aí, sabe quanto tempo ela ficou na UTI, irmãos? Em coma total, 16 dias. Quanto tempo ela ficou no hospital? 90 dias. No final de 5 dias, que eu já devia R$ 133.790 ao hospital, eu pedi a Deus que cumprisse uma palavra que eu ouvi naquela sexta-feira. O meu cunhado chegou lá no hospital, o pastor Moisés, que já faleceu, e orou comigo e disse: meu servo, o que está acontecendo com a minha serva não é para a morte. E tu está preocupado com o dinheiro, eu vou suprir todas as tuas necessidades, além daquilo que tu precisas. E aí eu fui, 5 dias depois, falar com o doutor Francisco, disse: eu não dou conta, por favor me ajuda.
Ele pensou: Raimundo, é impossível transformar um paciente particular em um paciente do SUS. É impraticável. Mas aí acho que Deus tocou no coração dele e falou: tu pode fazer. Porque em seguida ele me chamou e levou na administradora financeira do hospital e disse: olha, faz o que for preciso aí para o Raimundo. E deu as costas. Aí a financeira disse: esse é o doutor Francisco. Resultado, ele disse para ela: você vai pagar essa conta. A princípio são 133.790, você vai pagar essa conta, mas os 50 mil da minha cirurgia que eu fiz é um presente para a dona Ivone. Baixou para 80. Naquele dia, a convenção, a minha igreja e os meus irmãos em Cristo, de R$1 para cima, chegou na minha conta e eu paguei toda a conta que eu devia para o hospital. Aí ela foi convertida em uma paciente do SUS. Ela ficou naquele hospital 50 dias. No final de 50 dias, ele já havia dito para mim que eu precisava levar ela para fazer reabilitação no CRE. Eu falei: como eu vou entrar no CRE? Lá você só entra pelas portas dos fundos ou por um pistolão. E aí eu fui mais uma vez no consultório dele e falei: doutor Francisco, o que eu faço? Aí ele pegou o telefone e ligou para alguém que ele chamou de Tião. Tião, eu estou com uma paciente aqui, trazida pelo chefe, e eu preciso de uma vaga aí. Eu comecei a chorar e só escutei ele dizer para mim: amanhã às 9 horas você leva ela para o CRE. Levei, e lá ela ficou 40 dias. No final desses 40 dias, que a princípio era só 30, eu tive que tirar ela de lá. E aí na véspera, eu estava na rua, mandei limpar o carro para levar ela para Minasul. E aí o pastor Adilson da Vila Boa ligou para mim: pastor Raimundo, como é que está a irmã Ivone? Ele falou: pastor, ela está recebendo alta amanhã e eu estou voltando para casa. Ele disse: como você vai? Vou no meu carro. Ele falou: você aceita um avião para levar ela? Eu falei: aceito. Então espera aí meia hora. Aí ligou para o Luiz do Carmo. Daí a pouco ele ligou para mim: amanhã 10 horas você tem um avião para levar. Maravilha. Chegamos de avião em casa. Aí quando foi no dia seguinte, eu fui no hospital pedir a médica para dar alta para ela. Ela falou: não é assim não é assim. Você chega aqui, pega seu paciente e vai embora não. Era 8 horas da manhã, ela disse: a alta aqui só acontece às 17 horas. Eu falei: doutora, o avião está no aeroporto me esperando. Eu ganhei o avião para levar minha esposa para casa, por favor. Aí ela olhou assim para mim bem sério e falou o seguinte: toma tua alta e vai embora. Eu não sei como você entrou aqui, não quero nem saber como é que você sai, vai embora. Aí fui, levei Ivone para casa, chegamos lá, tinha umas 50 ou mais pessoas no aeroporto esperando. Ela voltou com uma sonda nasal, andando em cadeira de rodas, voltando para casa com 2 cadeiras de rodas. E aí, naquela terça-feira, era uma terça-feira, dia 19 de agosto, ela recebeu o tratamento de beleza. O cabelo dela era longo, tá, irmãos? Era aqui. Ela tinha medo de cortar, porque naquela época quem cortava era excluído, e ela tinha muito medo de cortar. Hoje, graças a Deus, recentemente o pastor Newton olhou assim para a esposa dele, para a pastora Lídia, e falou assim: olha, há 20 anos atrás vocês não serviam para ser crente da minha igreja. Graças a Deus que nós nos libertamos. Esse cabelo dela chegou rapado, raparam tudo. Aí chegou lá, as moças trataram. Eu falei: para mim, porque hoje sou eu que cuido, né? Então para cuidar precisa pelo menos ser menor. Aí naquele dia fizeram o tratamento de beleza, deixaram ela toda limpinha, toda bem cuidada. E aí na quarta-feira eu fui dar o primeiro passeio com ela para tomar o banho de sol numa cadeira de rodas. Gente, vocês não fazem ideia o que é você sair com uma esposa há 90 dias atrás. Nós sentávamos no primeiro banco, ou no púlpito, ou no primeiro banco. Pensei: eu vou colocar a cadeira de lado, ou deixa a cadeira e põe ela no banco comigo, como é que vai fazer? Voltei para casa, na quinta-feira fiz a mesma coisa. Chorei do mesmo jeito. Só que quando eu cheguei em casa, a Ivone levantou da cadeira e nunca mais sentou nela. Ela chutou literalmente a cadeira para trás e nunca mais sentou nela. E aí a partir dali,
eu fui cuidar dela, irmãos. Homens, eu passei a lavar 2 corpos todo dia. Ela até hoje ela usa fralda, ela é incontinente, ela não sabe. Se ela fizer o 2 aqui, vocês vão sentir talvez só o odor. Ela não sabe. Então, para viagem mais longa assim, eu comprei bermuda plástica, né? Ela usa para ficar melhor. Então, eu todo dia lavo 2 corpos, literalmente. Eu lavo, eu passo, aprendi a cozinhar, cuido da medicação minha e dela todo santo dia. Aí a vocês obreiros, velhos igual eu, não deixe isso acontecer com vocês não. Cuidem da saúde de vocês. Ela era irresponsável com a medicação. Eu comprava uma caixa de 30 comprimidos para ela tomar. No final de 30 dias eu ia lá, tinha 31 comprimidos. E aí ela foi pega. No dia que ela passou mal, a pressão dela estava simplesmente 22/12. E isso não aguentou e rompeu dentro do cérebro dela. E ela está aí até hoje, pagando uma alta conta em função disso. Então, por favor, maridos, cuidem da vossa saúde e cuidem das vossas esposas, para que vocês não venham precisar dar testemunho na igreja do milagre que Deus fez e nem de que você precisou da ajuda dos outros para conduzir a sua família. Mas aí tem uma novidade super interessante. A minha esposa toda a vida foi uma mulher que orou na igreja, orou por famílias, fez campanhas e mais campanhas de família, mas nunca deu nem trabalho e nem ficou figurante, porque figurando na frente dos outros. Ela não liderava nada, ela simplesmente dirigia o carro para conduzir as irmãs para o ciclo de oração, para visitar as famílias e tal, e me assistia. Ela me assistia literalmente. Ela cuidou de mim, dos 40 anos ela cuidou de mim e dos 5 filhos sem deixar a desejar em nenhum aspecto. E aí a grande coisa, irmãos, ela teve 66% de chances de morrer. Por quê? Esse quadro, quando 33% morrem na hora do derrame e 33% outros morrem 72 horas, até 72 horas depois da cirurgia. E os 34% que sobram, ninguém sabe como sobram, se fala ou se escuta, tal. Então ela escuta, mas não fala, ela vê, mas não tem coisas que ela não tem a mínima noção, e tem outras coisas que ela tem a noção até demais. Se eu quiser esquecer de alguma coisa, eu não posso falar com ela. No trânsito, ela fica me mandando ir para a direita ou para a esquerda. Quando eu erro um caminho, ela me dá bronca, bate em mim e vira um negócio. Ela cuida literalmente de mim. Mas aí ela volta, irmãos, numa condição que é isso que a gente está colocando à disposição de vocês também. Ela volta sem fala, falando coisas de Deus ao ouvido das pessoas. Sem fala, orando por pessoas. Sem fala, abraçando pessoas e Deus curando. A missionária Lídia disse: olha, tem uma missionária na nossa igreja que está abraçando as pessoas e Deus está curando. E aí eu vou contar para vocês um só testemunho que aconteceu há pouco mais de 20 dias. Quarta da Vitória na nossa igreja. Antes do culto, que começa às 6h30, a minha nora ligou dizendo que levaria a mãe dela, que estava diagnosticada com câncer nos pulmões. E ela disse que iria levar. Eu disse: pode levar, mas eu não vou falar nada para a Ivone. Por que eu não ia falar nada para a Ivone? Porque poderia exercer alguma influência. Então, como ela se levanta do banco e vai lá no fundo e abraça alguém e ora lá com ela, então não vou dizer que a tua mãe vem aqui para ela, porque ela vai ser impulsionada por isso. Então, no secreto, vai, leva e vamos ver o que acontece. Elas chegaram e sentaram atrás de nós. Na hora da oração, nós estávamos lá na frente junto com o pessoal da equipe, uma moça lá que conduz o trabalho. E aí eu fico com o vidro de óleo. Eu coloco o óleo no dedinho dela, ela vai lá e unge a pessoa, abraça, tal, chora no ombro da pessoa. E ela fez isso com uma moça que estava à nossa frente. Aí parou, ficou lá quietinha. Aí de repente ela oferece o dedo para colocar óleo. Aí vai lá da sogra do meu filho, unge ela, abraça ela. A moça, a filha, ficou lá sem saber o que dizer, porque a gente havia conversado, então sem saber o que dizer, dizendo assim: Deus, olha, é algo surreal. E aí
a gente é surpreendido no dia seguinte pelas coisas ainda doídas, porque na quinta-feira ela liga para mim, aliás, o meu filho liga para mim e fala: ó pai, infelizmente foi confirmado, a metástase está no pulmão da minha sogra. Aí eu ligo para minha nora e digo: minha filha, ó, foi bom que saiu o diagnóstico, porque se Deus fizer um milagre, a gente vai ter como provar o verdadeiro milagre. E aí acontece que, passada aquela semana, numa sexta-feira seguinte, voltei da caminhada, aí estava no meu celular. Normalmente quando eu ligo para ela, ela atende oi, eu falo oi, brincando com ela, né? E ela manda um oi bem grande para mim. E a mensagem é a seguinte: Deus curou a minha mãe. Ela tinha ido pegar o resultado da biópsia para poder a médica estabelecer o tipo de tratamento que ia fazer do câncer da mãe dela, se fazia químio ou se fazia radioterapia. Aí quando chega lá, a médica disse o seguinte: ó, em 12 anos de tratamento oncológico, é a segunda vez que eu vou desmanchar um diagnóstico. Deu absolutamente nada no resultado da biópsia. Aí eu não aguentei somente ouvir a mensagem, aí ligo para ela, ela disse: eu não sei nem o que falar para você, eu estou aqui, estou sentada na porta do escritório, do consultório, nós saímos, estamos sentados de perna bamba, sem entender o que Deus fez. Então Deus fez um milagre. E aí o testemunho do pastor Neuto foi: gente, olha, o quanto vale um abraço, o quanto vale um abraço. Pode ser que alguém seja abraçado nesta manhã e seja curado, e pode ser que alguém abrace e cure outras pessoas através desse afeto que nós precisamos ter uns com os outros. Então no final, se alguém quiser abraçar a Ivone, quem sabe faz o milagre na vida dela. Mas quem sabe você está precisando de um abraço para ser curada nesta manhã, ser curado nesta manhã. Então essa moça que Deus me presenteou desse jeito, e ela não gosta de mim, tá, gente? Deus te abençoe, minha filha, vai lá sentar.